Bom dia, hora do meio-dia, hora da live aqui do Envelhecer. Bom dia para você que está chegando, boa tarde para você que já almoçou. Estamos aqui para mais uma live do Envelhecer. E hoje nós vamos continuar a aula, a conversa de ontem. Ontem de meio-dia, na live, a gente acabou conversando sobre várias coisas, né? E muitas delas praticamente mais voltadas para a pessoa idosa, principalmente a mulher idosa. A gente falou bastante disso, né? Mas aí, não sei se você lembra, fala aí se você lembra, eu vou ajudar você a recapitular. A gente falou de uma pirâmide que, se utilizada, pode favorecer essa quarentena e ser mais tranquila em termos emocionais, né? Tu lembra dela? Então, é uma pirâmide que contempla 5 passos. E eu estava falando do quanto é importante você, enquanto pessoa com mais de 60 anos, que está no grupo de risco da pandemia do Covid-19, priorizar certas condições e necessidades, né? E sempre se começa com essa de base, que é a saúde geral. Sempre se pensa nas questões físicas, primeiramente, né? Então, a importância de você considerar a sua saúde geral, cuidar do teu sono, da tua alimentação e considerando como é que você está mostrando a tua forma de se adaptar a isso por essa via física, né? Depois é que se entra no segundo passo, você vai conseguir cuidar de como está a tua questão emocional e aprender mais com o que está acontecendo com você. Aí você vai sentindo mais condições de cuidar das necessidades de suporte familiar. Eu vinha falando do quanto você, enquanto mulher, principalmente com 60 anos, acaba sendo a base da casa, né? Então tem que cuidar de ti, de todo mundo. E depois é que você consegue então cuidar das necessidades de satisfação com a vida, repensar como que você está vendo as notícias, como você pensa a tua relação com a vida em meio a tantas notícias de morte, para finalmente conseguir apostar e parar para olhar para os teus recursos internos, né? Então, essas são as 5 condições, necessidades mais importantes, que à luz da psicologia a gente entende por meio das pesquisas, que elas fazem muita diferença, né? Mas eu tenho recebido aqui perguntas assim, mas e se eu, Juliana, sou familiar de uma idosa assim, e tô fazendo de tudo para que essas necessidades sejam atendidas, mas eu tô precisando de algumas questões a mais, assim, né? Então, aqui no Envelhecer a gente tem o programa Tem o Idoso em Casa, né? E Família Como Vai, né? Esse programa, ele tem o objetivo de trabalhar questões com você, principalmente filha, nora, cunhada, irmã, sobrinha, que mais? Vocês podem ir dizendo aí o teu grau de parentesco com relação a essa mulher idosa que você tem em casa. Então, nesse programa, tem o Idoso em Casa e a Família Como Vai. Inclusive, quem deu o nome para esse programa foi o Bruno Silva, né? Era nosso estagiário aqui no Envelhecer. Você tá aí, Bruno, dá um oi pra gente. Então, a gente montou por conta da demanda de tantos familiares que traziam preocupação. A gente sabe que tem muitas mulheres que acabam ocupando o papel de cuidadora. Também tem muitos homens que são os cuidadores, né? Mas a maioria dos estudos mostram que são as mulheres. Elas, eu vinha falando ontem que tem certas forças, inclusive a cidadania, que é cuidadora, né? Então,
essas mulheres vinham trazendo demandas, né? E isso começa desde que ela pensa em sair de casa, tá? Então, essas filhas, noras, sobrinhas, netas, começaram a trazer demandas muito específicas e a gente fez esse programa para vocês em especial, tá? Só que aí as necessidades precisam ser aprofundadas, né? Como é que eu vou cuidar daquela idosa que está em casa se eu emocionalmente não estou bem, né? Então, emocionalmente, aqui no Envelhecer, olha, as salas estão todas abertas, ventiladas, né? A gente tem um programa para cada público em específico e a pirâmide então muda, não é essa voltada para idosa, não, é uma específica para a familiar, tá? E aqui a gente organiza a partir de como a gente foi vendo que a psicologia poderia auxiliar nesse crescimento emocional de uma familiar que cuida dos seus, da sua pessoa idosa em casa, né? Então a gente começou a perceber que tinha muita demanda por autoconhecimento para favorecer o cuidado, né? E aí vou te contar hoje uma outra pirâmide que serve para esses casos, tá? Que é uma voltada para você que é familiar. Então, também segue a mesma lógica. Na base das tuas necessidades, nesse período de quarentena, é importante você saber qual o perfil que você tem para fazer as tuas escolhas. E entre elas estão também as de alimentação, de sono, todas as questões físicas. A gente precisa de uma saúde geral mínima para cuidar da pessoa idosa que tem em casa, né? Então, aqui, principalmente em relação a, por exemplo, alimentação, muitas têm me contado que, às vezes, nesse período de quarentena, aumentou o estresse, aumentou o nervosismo, umas comem demais, outras de menos, né? E muitas vezes não é necessariamente. Eu vinha falando ontem que não é. Há uma obrigatoriedade, não resolve necessariamente você se diagnosticar, e será que eu tô depressiva, será que eu tô ansiosa? Mas você conhecer-se, você conhecer o teu perfil. Então tem familiares que têm um perfil mais, como é que eu diria, introversivo, né? Então são aquelas noras, filhas, netas, que elas têm uma tendência a ter mais dificuldade para agir. Elas gostam de deixar as emoções mais assim de lado, vão procrastinando algumas escolhas, né? Vão deixando para depois. Bah, era para eu sair de casa agora, mas aí a minha mãe ficou doente. Acho que eu vou começar a faculdade ano que vem. Ah, mas daí vem a dúvida, será que qual faculdade? E aí come, 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 né? Ou acaba, de certa forma, diminuindo a seu apetite, né? Se ela for mais extratensiva, daí não é mais por conta de ela adiar uma ação, mas é um perfil assim que tende a uma irritação. Então, você pode talvez se identificar com esse perfil por você às vezes sentir que você se explode, que você fica ensaiando assim, vai descobrir o que vai funcionar no ensaio e no erro, né? Provavelmente pode se preocupar menos em pensar a emoção depois, né? Que é o máximo resolver aquele problema. Então é o tipo de pessoa, de nora, filha, neta, que acaba muitas vezes usando da comida, da alimentação, da comilança nesse período de quarentena para resolver alguma coisa, né?
justamente porque tem esse estilo de vivência, resolver o problema, né? Ao contrário da intraversiva, que quer adiar, procrastinar, né? Mas também você pode ser aquele perfil mais ambíguo, o que a gente chama, que está te vendo mais imprevisível. Então é muito provável que você vá comer demais ou de menos como um sinal de desadaptação. A quarentena ela exige uma extrema adaptação a uma série de coisas, inclusive rotina, lida com os filhos, ao mesmo tempo que tu tá tendo que cuidar da mãe e da avó, tem os teus filhos, aí tem o que está ainda bebê, tem o que está adolescente, então você precisa se dividir em várias. E às vezes esses sintomas que aparecem no teu jeito de se alimentar, eles são sinais de uma dificuldade de adaptação, né? Também tem um quarto perfil, que é um estilo mais que a gente chamaria assim, quartado, tá? É um nome bem estranho, mas que ele mostra que você tá com muita dificuldade durante essa quarentena e nesse momento talvez até esteja um tanto rígida, um tanto distante dessa experiência, até dizendo assim que logo vai passar e não se envolve muito com essa experiência de quarentena, né? Então, esses quatro estilos, perfis, eles são muito comuns, eles estão em todas as pessoas, mas você precisa saber qual que é o teu. Isso vai ajudar você a entender a tua forma de escolher o porquê que você se alimenta assim ou assado, como é que você acabou desenvolvendo em casa os teus exercícios físicos, se sim ou não, se parou ou não, se procrastinou ou não, se deixou para fazer amanhã ou não, combinou de ver uma live de um exercício físico de uma educadora física e não viu, ou logo resolveu fazer e aí esqueceu do resto. Então, tu descobrindo o teu perfil, o teu jeito de escolher as tuas vivências, já é meio caminho andado. Você já vai estar bem mais tranquila com relação a essa caminhada, essa possível passo, né? Você vai poder ir para o segundo passo, que é conhecer o quanto que você usa o teu potencial intelectual diante do que você se propõe a fazer. Então, pode ser que você está sentindo muitos sintomas de ansiedade ou depressivos porque você pode estar não utilizando bem o teu potencial. Pode ser que você tenha um potencial intelectual e usa de menos, né? Talvez por algum medo de competição, autossabotagem, ou você tem você está exigindo-se demais, talvez está num momento de ambição intelectual, né? E aí, quando você tem esses dados, você consegue se olhar e rever essas necessidades, você consegue usar o que está a teu favor, né? Aceitar-se com as tuas necessidades, reconhecê-las e sentir-se ok com aquilo, né? Você também pode, e depois disso, ir subindo na pirâmide, conseguir ter um entendimento maior das suas necessidades e num terceiro passo, você conseguir pensar sobre o teu ambiente familiar e o quanto que ele influencia em você, não enquanto uma relação determinista, mas justamente por ser uma base para satisfação no trabalho. É na família que a gente aprende e que a gente tem autorização para ser parido ou não, né? Para você nascer ou não para o mundo do trabalho, né? E o que a gente tem visto aqui a partir das nossas conversas de quarentena, que muitas vezes se você enquanto filha, nora, neta, você está muito nesse papel de cuidadora, muito em função só você que cuida da sogra, da mãe, da avó, da tia idosa, e você acabou deixando a tua carreira para trás, né? Você acabou adiando o teu início da tua faculdade, você acabou não fazendo a matrícula. Claro que agora as faculdades estão fazendo um estilo diferenciado de estudo, mas a partir do momento em que você acaba
colocando a tua carreira em risco por conta desse teu papel de cuidadora, porque a mãe fez uma cirurgia, você precisa, você é a única que pode cuidar dela, porque com esse meio, essa pandemia do Covid, é, é indicado que apenas uma familiar preste os cuidados de básicos, né, de buscar as coisas no mercado para a mãe, para a sogra, para a avó, fazer os cuidados de higiene se ela tem um nível de dependência maior, né? Então, se fica só para você esse papel, porque nesse momento é esperado e indicado em termos médicos que só uma pessoa preste os cuidados para a pessoa idosa. Mas se você vê que você não escolheu necessariamente esse papel de cuidadora, ele te foi praticamente empurrado. Isso empurrado, Juliana? Sim. É quando você não escolheu esse papel. É quando a gente vê em muitas famílias, assim, ó, se você vem de uma família em que você é a mais nova, a tua mãe era a mais nova e a tua avó era a mais nova. Todas eram as mulheres mais novas da família. E você começa a perceber como é que elas se relacionavam com esse papel. Ah, minha mãe acabou tendo que morar com os pais dela. Ela foi quem cuidou dos pais dela. Ah, minha avó também. Então é como se o teu ambiente familiar tivesse te ensinado que esse não aceita dos demais. Vende para você um papel de cuidadora que pode ser muito pesado se você não tiver consciência dessa venda, você não sentiu que você comprou, é uma venda que te empurraram e não conta com o suporte dos demais. Às vezes acontece em ambientes familiares em que essa própria mulher, a mais nova, ou a nora, ou a neta, ou a filha, ela acaba se sobrecarregando, mas algo acontece com ela que ela não consegue deixar que as outras irmãs, as outras noras, as outras netas, as outras sobrinhas cuidem dessa pessoa idosa, né? Ela não entende por quê, ela se irrita, acaba tendo discussões, até às vezes, ora varia entre a negligência e ora a superproteção a essa pessoa idosa, né? Então, é nesse terceiro passo de autoconhecimento que você vai conseguir e precisa olhar para essas influências. O que foi que eu comprei dessa família em termos de cuidado, em termos de papel de cuidadora, tá? É fazendo isso que você vai ir para o segundo passo, que é se conhecer e em termos de maturidade na relação consigo mesma e com os demais. O que significa isso? Na psicologia, a gente consegue ajudar você a saber em que ponto você está em termos de afeto, como é que você está lidando e usando os teus afetos. Às vezes pode ser que você está percebendo as pessoas como muito boas. Nossa, elas são. Não, minha mãe, minha sogra, minha avó, é tudo de bom. Ela é a rainha, ela é lá, né? Ou pode estar numa relação o oposto. Você percebendo que ela é muito má, que, nossa, essa minha sogra, ela é muita maldade, olha o jeito que ela é com a minha filha, né? Então, significa que você está percebendo, e isso não só a pessoa idosa, mas as pessoas no geral, ou como muito boas, ou como muito más, o que te coloca numa posição de extrema dificuldade, porque as pessoas não são totalmente boas ou más, né? Elas podem ter sim um transtorno de personalidade, elas podem ter sim algum jeito de muita bondade e tal, mas a tua percepção delas mostra também como você está com os demais e o quanto isso interfere na tua vida, né? Então, é muito importante que você entre em contato com essa maturidade, como que você percebe a tua relação contigo mesma e com os demais. Quando você se vê como aquela cuidadora, aquela filha, aquela nora,
aquela sobrinha que faz demais e sempre acha que tá faltando algo. Hoje eu fui no mercado, fui na farmácia pra avó, voltei, dei banho nela, mas ela ainda tá mal, ela tá triste, ela exige minha atenção. Então é sinal que eu ainda devo, que eu ainda tenho que fazer algo mais. Isso está te sinalizando uma certa imaturidade. É como se você sentisse que internamente você está no negativo com essa familiar idosa, né? Então, é depois da consciência dessa necessidade que você consegue ir para um quinto passo, que é você conhecer se esses recursos internos estão sendo suficientes para o que você precisa escolher no momento, né? Então, muitas mulheres estão estou falando aqui, volto a ressaltar, mulheres, porque geralmente 90% dos familiares que cuidam da pessoa idosa são do sexo feminino, tá? Óbvio que tem cuidadores homens, tá? Mas eu vou falar no feminino por ser maioria. Então, muitas vezes, as pessoas estão te dizendo que você é ou muito chata, ou muito irritada, ou implica demais com a avó, exige a todo momento que ela passe álcool gel, que ela não saia, né? Mas pode ser que tenha a ver com os próprios recursos que você está usando. Às vezes a irritação, a, as tuas forças de caráter que eu falei na última live, elas estão mostrando que você ou está usando demais alguma, por exemplo, uma pessoa que usa demais a força da bondade, ela acaba sendo uma chata, né? Toda hora ela tá ali em cima da avó, da sogra ou do sogro, pedindo o que precisa, não vai sair, olha só, coloca máscara, não sei o que, né? Ou se a pessoa usa muito pouco, por exemplo, outra força de caráter, por exemplo, a curiosidade, ela pode inclusive estar deixando de perguntar certas coisas para essa pessoa idosa que são importantes, do tipo, você dormiu bem essa noite, mãe? Você conseguiu comer bem? Uh, você está precisando e mais alguma coisa do mercado, né? Então, às vezes, esse período de pandemia, isolamento, pode estar mexendo tanto com os teus afetos, aqui nos níveis mais baixos de necessidade, que às vezes esses recursos estão sendo insuficientes, né? E aí você pode ter sentido que não tem conseguido expressar, né? Olha, eu gostaria de saber o que você tá afim. Olha só, tô ouvindo aqui que tem homens cuidadores assistindo, isso é muito bom. Dê a sua opinião aí sobre como é que tem sido para ti essa experiência, né? Sim, inclusive, isso que não tá dando para ler tão de perto, porque tem a letra muito pequena ou muitas frases, né? Eu posso mandar no particular depois para vocês. Você pode me pedir que aí eu mando, tá? Então, pessoal, conquistado esse quinto passo de autoconhecimento, é que você consegue chegar no topo da pirâmide. Como a gente diz, é quando você consegue escolher a partir dos recursos que estão funcionando, né? É uma hora de você não só olhar para o que está faltando em você, mas principalmente o que funciona, tá? O que está dando certo. Olha, você tem descoberto, por exemplo, a tua habilidade de comunicação. Eu descobri que nessa hora eu sou muito humana, uso muito a virtude da humanidade. Ou eu acabei descobrindo em mim, cuidando dessa idosa com Alzheimer, uma sensatez que eu nem sabia que tinha, né? Isso é muito comum. No cuidado às pessoas idosas, você vai se descobrindo, você vai se conhecendo, tá? Mas esses 6 passos, pessoal, você pode ir fazendo de forma autônoma, com autoconhecimento, a partir de leituras, a partir de meditações, né? E também com o auxílio de um serviço especializado na psicologia, né? Aí, quem quiser saber, eu conto em box, né? Mas, em resumo, né? Costuma ser assim, costuma ser 6 passos que você
dando um de cada vez, no seu ritmo, né? Na sua forma de se conhecer, você tende a prestar um cuidado ao teu familiar idoso de uma forma muito leve, muito tranquila e fazendo dessa quarentena um período de extrema intimidade, né? E é uma oportunidade de você também estar conhecendo mais esse familiar, né? E você crescendo com ele. A gente acredita muito no quanto certas condições básicas de relacionamento, como a autoaceitação, a empatia, ajudam você a cuidar melhor, né? Mas o meu recado que fica aqui hoje é que você, enquanto familiar, cuidador, preste atenção nesses 6 níveis de necessidades, tá? Retomando, primeiro, as questões básicas físicas de alimentação. Preste atenção e descubra, nos acione se precisar, a saber qual é o teu perfil, qual é o teu jeitinho de experimentar as vivências, né? O teu jeitinho que você descobriu que você é mais intratensiva, mais extratensiva, eu sou mais ambígua, né? E aí você também vai conseguir se aceitar mais, porque esse é o meu jeitinho de ser e não enquanto, eu me conformo que eu sou assim. Mas eu me conheço, eu entro em contato com o meu estilo e até te favorece, né? No caso de você estar cuidando talvez de uma pessoa idosa que tem um nível de exigência muito grande. Às vezes tem relatos assim, ó, de que a pessoa idosa pode ter algum transtorno de personalidade ao longo da vida, você enquanto filha, enquanto neta, enquanto nora, já sabia, já conhecia, e que agora na velhice pior. Então, você acaba constatando que esse transtorno de personalidade pode piorar na velhice. E às vezes o transtorno ele implica em um descuidado, né? Isso mesmo, Renato. Normalmente a própria família está toda perdida, principalmente se nesse período de pandemia é exigido, por exemplo, alguma condição clínica, médica de emergência, né? Pode acontecer assim, ó, de um idoso, uma idosa cair, precisar submeter uma cirurgia, né? Pode acontecer de ter que contratar outro cuidador, pode acontecer dessa pessoa idosa pedir para não continuar mais morando sozinha, não quer ir para um lar de idosos, quer estar com um dos familiares. Então, o que, que vai determinar se essa mãe, essa sogra, vai escolher você ou não para morar com ela, né? Se você está bem consciente desses 6 passos das suas necessidades, a tua convivência com ela vai poder ser o máximo trabalhada, né? Você vai poder escolher estar ali com ela, né? E crescer com ela. Olha só, você está desde o dia 22 de março com a paciente para ter isolamento total. Isso mesmo, é uma condição de extrema dedicação, né? Extremo trabalho dos teus recursos, essa força muito que sempre tem aí os recursos que internos que a pessoa busca para dar conta de uma situação estressante como essa da pandemia, tá? E sem contar que enquanto pessoa você cresce no sentido de, enquanto familiar, você conhecer valores que você pode aprender com esse familiar, né? E enquanto um idoso que você está cuidando e que você pode estar experimentando como é que é a vida, mais na sua intimidade, no seu entendimento, tem mais oportunidade para conhecer também por que essa pessoa é assim, o que aconteceu, que acabou às vezes ficando tão azeda, né? Ou às vezes tão triste. E aí, talvez você, enquanto familiar cuidador, seja a,
esperança para essa pessoa idosa. E a gente acredita muito que a pessoa, inclusive na velhice, pode mudar, né? Porque eventos que podem ser estressores para alguns podem ser oportunidades de extremo amadurecimento. E a gente acredita muito, principalmente a partir da abordagem de Rogers, a abordagem centrada na pessoa, que diante de qualquer evento as pessoas podem e sabem se resolver, né? Porque elas vão buscar dentro delas recursos e potencialidades para dar conta. E aí elas podem mudar inclusive a personalidade, né? Mas aí é tema para outra live. Eu vou contar isso para vocês na outra live. Deixa aqui a tua pergunta, a tua dúvida para a próxima live. A próxima live tem uma continuidade dessa pirâmide das necessidades e a tua dúvida pode ser respondida lá, tá? Foi um prazer estar conversando aqui com você. Mande a tua pergunta e, se quiser, inclusive, falar no particular, estou à disposição, tá? Até a próxima live.